Olá, meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus para todos. Estamos iniciando mais um vídeo do nosso canal Eta Glória. Vamos alimentar a alma. E hoje estaremos com o tema A Morte Não é o Fim. Gostaria que você estivesse conosco até o final do vídeo. E se Deus falar com você, se inscreva no nosso canal, deixe o seu like e compartilha para que outras vidas possam também ser abençoadas. Em nome de Jesus. Amém? Fique ligado. Bom, meus amados irmãos, gostaria de convidar você para estar comigo abrindo a palavra de Deus lá em Salmos, capítulo de número 116. Salmos 116, versículo de número 15. Assim diz as Sagradas Escrituras: Preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Vou repetir este versículo. Preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Meus amados irmãos, quero iniciar esse vídeo primeiramente agradecendo a Deus por tudo aquilo que Ele tem feito pela minha vida e pela minha família. Quero agradecer a você que tem orado pela minha vida, pela minha família e tem dado um carinho nesse momento difícil que eu e a minha família estamos passando. Em terceiro lugar, quero pedir perdão, porque já faz quase um mês que a gente não faz um vídeo novo para o canal. Dito isso, meus irmãos, aqui a palavra de Deus que nós lemos aqui nesse Salmo 116, versículo número 5, versículo número 15, perdão, vai dizer que preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. E meus amados irmãos, eu quero agradecer a Deus, porque mesmo estando numa situação, num momento triste da minha vida, pela falta do meu irmão, pela partida do meu irmão, o Senhor ainda tem sido bondoso e misericordioso para comigo e para com a minha família, nos confortando e nos consolando. No último vídeo que eu fiz para o nosso canal, eu estava com muita fé, com muita confiança que meu irmão ele seria curado e largaria aquele hospital sem nenhum tipo de sequelas, mesmo sabendo que a situação do meu irmão era gravíssima. Mas o que agrada a Deus é a fé. E eu tive fé enquanto meu irmão estava com vida, para que ele pudesse ser curado. Eu tinha fé que ele seria curado. Mas aí as pessoas podem questionar agora, dizendo: então, pastor Elvis, você tinha fé e você dizia que seu irmão seria curado, mas ele não foi. E como fica a sua fé? A minha fé continua inabalável, meus irmãos. Inabalável. Porque acima da minha fé, acima da minha esperança, está a soberana vontade de Deus. Meus amados irmãos, se Deus curasse o meu irmão, Ele seria e continuaria sendo Deus. Ele não curou o meu irmão, mas Ele continua sendo Deus. Por quê? Porque Ele tem todo o poder e sabe todas as coisas. E conhece o que é melhor para todos nós. Só quem perde alguém, um ente querido, sabe a dor que se passa. E para mim, meus irmãos, foi muito difícil
pelo fato de não estar próximo dos meus familiares nesse momento difícil. Mas o Senhor tem sido bondoso. E esta esperança que Ele nos dá de nós reencontrarmos com as pessoas amadas da nossa família, salvos, futuramente no paraíso, é que nos conforta e nos consola. Porque meu irmão é uma pessoa que eu convivi com ele muito tempo junto, pela diferença de 1 ano de idade. A gente tinha muita união, muita comunicação, a gente estudou junto, então vai ficar a saudade de uma pessoa que eu amei muito e sempre orei por ele para que Deus pudesse fazer o melhor na vida dele. E eu creio que fez, meus irmãos. Quem conheceu meu irmão sabe que ele passava por situações muito difíceis por causa do vício. E a nossa família, e em especial minha mãe, com muita oração, com a boca no pó, com o joelho dobrado, clamava por uma solução para que o meu irmão pudesse ser liberto, salvo. E o Senhor, Ele sabe, o trabalhar de Deus, muitas vezes nós não entendemos, mas Deus trabalhou na vida do meu irmão. Meu irmão ficou 30 dias internado. E desses 30 dias, ele não pôde mais falar com ninguém, mas apenas escutar. E eu creio que ele escutou aquilo que ele estava precisando escutar. Palavras de amor, de carinho, de pessoas que amavam ele de todo o coração. O mais importante, ele teve um momento íntimo com Deus. Deus permitiu ele ter esse momento de reconciliação, de confissão. Eu creio, meus irmãos, que o meu irmão teve um tempo mais precioso da sua vida ali, quando estava tendo experiências com o Senhor ali naquele leito daquele hospital. Por isso é que nos conforta o nosso coração. Porque, meus irmãos, nós não podemos ficar prostrados para sempre. A Bíblia vai nos dizer aqui, no Salmo de número 30, versículo de número 5, vai dizer: porque sua ira dura só um momento, no seu favor está a vida. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Ou seja, nós passaremos por momentos difíceis, momentos de tribulação, de luta, de dor, de perda, mas isso não pode significar que nós devemos ficar para sempre desta forma. Isso vai passar. Deus, com a sua graça e sua misericórdia, Ele nos conforta e nos ajuda, através do Espírito Santo de Deus, a superar esse momento. Aqui em 2 Samuel, capítulo de número 12, a partir do versículo de número 15, vai dizer que o rei Davi teve um filho com a Batseba, e esse filho ficou adoecido, com risco de morte, e Davi então começa a jejuar, começa a orar, começa a clamar, e passados 7 dias depois, aquela criança morre. Aleluias! A Bíblia vai dizer no versículo número 20, no versículo 19 vai dizer assim: viu, porém, Davi que seus servos falavam baixo e entendeu que a criança havia morrido. Pelo que disse Davi a seus servos: a criança morreu? E eles responderam: sim, morreu. Versículo número 20. Então Davi se levantou da terra, lavou-se, ungiu-se, trocou de vestes, entrou na casa do Senhor e o adorou.
Depois foi para a sua casa e pediu pão e o serviram e ele comeu. Aleluias. Ou seja, o momento de luto de Davi passou e ele nos mostra aqui que a vida continua, que a morte não é o fim. Que devemos continuar a nossa vida aqui até a volta de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. No versículo de número 23, é interessante que Davi vai dizer assim: porém agora que ela morreu, a criança, por que eu jejuaria agora? Acaso poderei fazê-la voltar? Eu irei a ela, porém ela não voltará para mim. Olha a certeza, a convicção de Davi que ele vai ver esta criança ainda na eternidade. Aleluias. Até porque a criança, ela é salva. E Davi tinha essa esperança. Então ele nos mostra aqui que nós devemos superar esse momento difícil com a ajuda de Deus. E é isso que ele tem feito na minha vida. E você que está passando por luta. E você que está passando por provações. E você que perdeu alguém da sua família, crer que Deus é o seu conforto. Que o Espírito Santo te consola. Que o Espírito Santo te ajuda a superar esse momento difícil. No nome de Jesus. Eu gostaria de orar por vocês. Posso? Amém? Antes eu deixo para vocês aqui, para a sua meditação, 2 Coríntios, capítulo de número 4, versículo de 8 e versículo 9. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desesperados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Fica firme. Se levanta dessa situação. Dá a volta por cima em Cristo Jesus nosso Senhor. E Deus é contigo. Amém? Receba a oração da fé. Senhor, meu Deus e meu Pai Todo-Poderoso, o Senhor é fiel, o Senhor é maravilhoso e o Senhor é aquele que cuida de nós. Pai, eu venho pedir em nome de Jesus que o Senhor abençoe este meu irmão, esta minha irmã que está passando por luta, por provação ou por perda de algum ente querido. Conforte, Espírito Santo, consola. Senhor, meu Deus, ajuda esta pessoa a sair dessa situação. Senhor, meu Deus, venha encorajá-la, venha reanimá-la, venha fortalecê-la e que ela possa ter a sua fé inabalável no Senhor. Eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, mais uma vez, muito obrigado pelo carinho, pelas orações. Eu, em nome da minha mãe, da minha esposa, dos meus irmãos, dos meus sobrinhos, toda a nossa família, que estamos superando esse momento difícil da nossa vida, queremos agradecer a sua oração, o seu carinho. Que Deus continue abençoando a vida de vocês, que vocês tenham um bom final de semana, uma semana abençoada no nome de Jesus. Amém? Eita glória!